A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Denis Pereira Oficial. Sou o presbítero Denis Pereira e mais uma vez estamos aqui para juntos prepararmos a aula da escola dominical deste próximo domingo, a antepenúltima aula, a lição 11 da escola dominical, uma vez que o novo trimestre já está chegando, as novas revistas já estão por aqui. Você já conseguiu comprar as revistas aí na sua cidade? Fale para nós, ó. Encorajamento, instrução e conselho. Vamos estudar livro dos Salmos, classe dos jovens. Relacionamentos em família, na classe dos adultos. O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus, na classe dos juvenis. A história do povo escolhido, na classe dos adolescentes. E igreja, um lugar de comunhão, na classe dos pré-adolescentes. Nós trabalhamos semanalmente com estas 5 salas aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém aqui em Campinas, e é um prazer semanalmente termos aqui esse nosso encontro. Gratidão a todos que já estão inscritos no canal, e se você não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Também temos o nosso podcast todo sábado às 9 da manhã. Meu apelido é Denão, tá até aqui ó, na caixinha que fizeram para mim, lá em Bom Repouso, Denão. Fala Denão Podcast é o nome do nosso podcast aqui no canal, todo sábado às 9 da manhã. Neste sábado teremos a presença do cantor Emerson Pedrosa, que tem viajado o Brasil e o mundo cantando ali com seu violão esquisito, não é verdade? Muita gente o conhece, vai ser um bate-papo muito animado, e por isso é importante você mostrar para o YouTube que este canal é bênção, senão o YouTube esconde o nosso canal. É assim que funciona, tá bom? Então pega o link desse canal, compartilha com todo mundo, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Na descrição tem todas as nossas redes sociais, na descrição tem um link para você adquirir o nosso livro O Propósito é Maior que a Sua Dor. Ao adquirir o livro você nos ajuda, tem formas de você ajudar aqui na descrição também. Ajude-nos nesta produção de conteúdo, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel e caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Maravilha, meus amigos, estamos chegando com a lição 11 na classe dos juvenis, a igreja e os julgamentos, tá? Nós vamos aqui olhar o texto, assim não nos julguemos, mas uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Olha só, vou ler de novo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Inclusive, esses dias eu tive uma conversa sobre isso nos nossos grupos da EBD, sobre aquele site Fuxico Gospel. Vou fazer, inclusive, um dos podcasts vai ser com um pastor que ele defende que tem que ter sim, porque acaba ajudando as pessoas a descobrir as falcatruas e tal. Eu falei, mas e os escândalos e tal? Eu falei, então, mas se não fosse descoberto isso, a pessoa continuaria e tal. Qual que é a sua opinião sobre isso aí, tá certo? Bom, vamos lá, olha aqui, ó. Certa vez Jesus orou por seus discípulos. Ele pediu ao Pai que os protegesse e conservasse a união entre eles. A comunhão dos cristãos é algo tão precioso que foi alvo da oração de Jesus. Isso mostra que precisamos zelar por ela também. Eu gosto de João 17:21. É onde Jesus diz assim: eu oro, Pai, para que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu acho fantástico isso, né? Então, a unidade, a comunhão da igreja é um dos elementos de evangelização. Bom, vamos olhar um pouco aqui o contexto desta aula e deste tema, tá? Igreja, um lugar de discípulos. A igreja deve ser um lugar de comunhão, acolhimento e fortalecimento espiritual. Geralmente, uma pessoa começa a congregar com os irmãos na igreja após o encontro com Cristo. A pessoa recebe Jesus pela fé e se arrepende de seus pecados, começa uma nova trajetória como crente em Cristo. E isso quando ela entende o que é receber a Jesus, né? Porque até o nosso apelo, muitas vezes, ele é errado.
Quantos querem aceitar a Jesus como se o homem fosse capaz de aceitar a Jesus por si só? Então o homem não aceita Jesus, é Deus que nos aceita por meio de Cristo. O que o homem faz? O homem abre a porta. Lembra Apocalipse 3? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. O que é o abrir a porta? O que é o ouvir a voz? É receber Jesus na sua vida, tá certo? Porque se a pessoa não entender, fica difícil, tá? Parêntese, hora do parêntese aqui. Por isso que é o evangelho que tem que ser pregado. Cuidado com a lacração gospel, que é se aproveitar de um momento, de um assunto do momento que tá bombando na internet, que você sabe que vai dar engajamento, aí você fala na hora da pregação. Isso está muito comum nos últimos dias, certo? A internet ela é movida por reações emocionais, ódio, humor, amor, motivação. Então tem que tomar cuidado, que às vezes no altar, propositalmente, alguém fala de um assunto do momento que está bombando na internet, porque sabe que alguém vai fazer um corte, vai colocar, e aí o perfil daquela pessoa vai bombar, certo? O altar é para pregar o evangelho, que é anunciar a salvação ao pecador, certo? E aí é preciso fazer isso de maneira clara para que a pessoa, ao tomar a sua decisão, ela tome a decisão de maneira consciente, né? E por que o evangelho tem que ser pregado? Por quê? Porque quem vem pelo evangelho se compromete com o evangelho. Quem vem por qualquer outra coisa, por analogia e papapá, por historinha. Ah, porque, nossa, a pregação dele ele é legal. Quem não vem pelo evangelho não vai se comprometer com o evangelho. Por isso estou falando aqui a pastores, a líderes, a professores de juvenis, de adolescentes, enfim, cuidado com a tal da linguagem na hora da pregação. Cuidado com os métodos. Tem gente mais confiando na linguagem, no seu método de pregar, do que na palavra. É a palavra que é poder para salvar. É o evangelho que é salvação para todo aquele que nele crê. Devemos ter um jeito e tal, mas não é o nosso jeito. Não é a nossa performance que produz salvação. É a palavra. Eita glória, tá quente, hein? Bom, a igreja, portanto, é formada por pessoas. Ela não é formada por pessoas perfeitas, mas sim por pessoas perdoadas e santificadas. Assim, as pessoas que vêm até Cristo devem ser instruídas e discipuladas. Não pode haver na igreja a prática de rotulação, desprezo de alguém por seu passado sem Cristo. Afinal de contas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora, presta atenção, é possível uma igreja sem rotulação sobre o passado das pessoas? É possível? Claro que não. Por quê? Porque as pessoas estão a caminho de uma transformação, certo? Então, por isso que o discipulado é importante. Por isso que Mateus 28:19, ide, ensinai, fazei discípulos. Ide, ensinai, fazei discípulos, certo? Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que tomar um cuidado na pregação. A pregação deve conduzir ao discipulado, mas ela não é um discipulado, porque discipulado não é uma aula de 40 minutos. Discipulado é uma jornada. O discipulado de Jesus durou 3 anos e meio. O discipulado de Paulo em Éfeso durou mais de 2 anos. Depois de 2 anos é que começaram a aparecer os frutos. E existem estudos que deixam claro que mudanças só começam a surgir depois. A média é essa, entre 2 e 3 anos. Então, uma pregação não é um discipulado. Ela pode levar ao discipulado, ela pode promover o discipulado, mas ela não é o discipulado. O discipulado é uma caminhada junto. O discipulado é mais do que os 6 meses ou 1 ano lá na sala do discipulado da escola dominical. Ó, tô falando para líderes aqui, atenção. Liderar é discipular. Liderar não é promover congresso. Liderar não é marcar ensaio. Liderar é discipular. Discipular é formar Cristo no coração de quem a gente lidera. Gálatas 4:19, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo, quanto tempo você vai gastar discipulando os Gálatas? Até que Cristo seja formado em vós.
O que isso significa? Até que eu comece a ver em vocês frutos da transformação que eu sei que já está acontecendo dentro, porque a transformação começa dentro, onde ninguém vê. Então eu vou discipulá-los até que Cristo esteja tão presente na vida de vocês, dentro de vocês, que vocês comecem a externalizar esta presença nas palavras, no que vocês escutam, no que vocês assistem, como vocês andam, como vocês se vestem, até que vocês se pareçam com Cristo. Eu irei discipulá-los, por mais que me doa, por mais que me custe. Isso é discipular. O discipulado é que vai produzir maturidade espiritual. O discipulado é que vai cooperar com o Espírito Santo no processo de transformação, certo? E aí a escola dominical, o líder, deve cooperar com o pastor, né? Nós temos igrejas, por exemplo, nós temos uma igreja em Guarulhos que o culto de ensino, olha que interessante, o pastor percebeu que os adolescentes não vinham para o culto de ensino. E os pais, a igreja também não estava vindo. O que ele começou a fazer? Ele fez o seguinte, ele chamou os líderes de adolescentes e falou assim, no porão embaixo, onde a igreja começou, na terça-feira, vocês vão dar o ensino para os adolescentes. Sabe como isso vai acontecer? Os pais começaram a ter que vir trazer os adolescentes para o culto de ensino. Então agora nós temos uma igreja com adolescentes embaixo e com os pais em cima. Nós temos 2 ambientes lotados nesta igreja. Olha só, certo? Um outro amigo meu, ele fez o quê? Ele pegou um tema e começou a fazer devocionais semanais com os adolescentes, por tema. E agora ele está fazendo isso no campo todo, em todas as congregações onde ele é líder geral dos adolescentes. Então o que é isso? Discipulado. E aí a gente precisa fazer adaptações, por quê? Porque as pessoas mudaram, o tempo das pessoas hoje não é o mesmo, certo? O importante é o discipulado. Então um líder, ele tem que se mover para discipular quem ele lidera. Tópico 2. O que Jesus ensinou sobre o hábito de julgar o próximo? O evangelista Lucas registrou as instruções de Jesus sobre o hábito de julgar uma pessoa. Jesus foi enfático ao dizer, não julgueis. Em sua época, havia certos grupos religiosos que se viam como santos e perfeitos diante de Deus, porque se dedicavam a cumprir tradições e costumes judaicos, os escribas e fariseus. Só um pouquinho, deixa eu voltar só um pouquinho. Por que o discipulado? Porque o discipulado vai produzir um crente maduro. E um crente maduro, ele não sai da igreja, ele não desiste porque alguém olhou para o seu passado. Entendeu? Um discipulado, ele vai evitar essa rotulação, mas ele também vai fazer que quando essa rotulação acontecer, a pessoa que foi rotulada não desista de Jesus, não saia da igreja porque ela foi rotulada. Tá certo? Muito bem. Voltando aqui. A autoaprovação desses religiosos gerava neles um senso de superioridade espiritual, fazendo com que se sentissem em condição de julgar os demais. Jesus chamou de condutores e cegos e criticou esta aparência de espiritualidade que não conduz à transformação pessoal e nem à prática da misericórdia, tá? Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus para a gente entender do que é que Jesus está falando. Preste atenção, que ele não está condenando o julgamento em si, mas a motivação do julgamento. Eles eram motivados por um senso de autoaprovação, de autoperfeição, e se colocavam acima das pessoas. Uma outra questão, não julgueis aqui, você tem que ler o texto todo. Está falando de hipocrisia de quem faz algo e para ele está tudo bem, mas quando vê o outro fazendo aquilo que faz, julga, condena. O não julgueis não é dizer a um amigo que ele está errado. Aliás, é uma atitude de amor. Dizer a alguém, este comportamento é errado. Eu não quero pessoas próximas a mim que quando eu erre, elas cruzem os braços e digam, nossa, que legal. Eu não. Que isso? Amigos que me conduzam ao inferno? Claro que não. Então o que a Bíblia está falando com não julgueis? Primeiro, sua palavra não pode ter peso de condenação. Nenhum de nós temos condição de salvar ou de condenar alguém. Nenhum de nós. Segundo, não seja hipócrita.
Não julgueis, não seja hipócrita. Certo? E o texto, ele continua: não julgueis para que não julgardes, porque com a mesma medida que julgar você será julgado. Por quê? Porque o hipócrita, ele não tem equilíbrio, não tem filtro. Então quando ele julga o outro, ele desce a madeira. Jesus está dizendo: ó, você está sendo hipócrita. Uma hora vão descobrir que você faz igual e vão descer a madeira em você. Mas o texto continua. Por que que, ao invés de olhar para o teu irmão e dizer: ó, tem um argueiro, uma trave no teu olho, tendo um cisco no teu, por que que você não tira o cisco do teu olho para ver perfeitamente e tirar a trave do olho do teu irmão? Percebe que não é para a gente ser omisso quanto ao erro dos outros? Percebe que o que Jesus está ensinando é o seguinte: você não pode ser hipócrita, porque o hipócrita, ele perde a mão. Por quê? Ele senta em cima do seu próprio pecado para julgar o outro. Quando você faz isso, você corrige sem misericórdia, corrige sem equilíbrio, e correção sem equilíbrio mata. Correção sem equilíbrio destrói. Mas quando você olha para o seu olho primeiro, olha para si primeiro, reconhece os seus erros primeiro, quando você vai corrigir o outro, você o faz com misericórdia, você o faz com amor, até porque a correção é um símbolo do amor de Deus e da filiação divina, tá? Então, muito cuidado com isso, porque não julguei. Leia o texto todo, leia o texto completo, certo? Então, em vez de focar no argueiro do olho do próximo, cada discípulo de Jesus deve avaliar a si mesmo e tratar das traves que estão nos seus próprios olhos e tirar a trave do olho, e tirar o argueiro do olho do seu irmão. O texto, ele é completo. O texto, ele não para, tá? Hipócrita. Vamos achar esse texto? Vamos achar esse texto. Vamos ler esse texto. Porque às vezes dá uma ideia, tira o cisco primeiro do seu olho. Porque quando você faz isso, você... Opa! Aqui, ó. Mateus 7. Olha lá. Olha lá. Mateus 7:5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então não é tira o cisco do teu olho e deixa o seu irmão com o argueiro lá. Não. Você tira o cisco do teu olho para ver perfeitamente e ajudar o seu irmão que está com a trave lá. Tá? Então não é ver o irmão errando e falar tá tudo bem, não. Tá? Que aí é pior, aí é hipocrisia também. Muito bem, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Ajuda nós, irmão, ajuda nós. Tópico 3. Igreja, lugar de ensinar, aprender e praticar os valores cristãos. A instrução de Jesus para não julgar o próximo não pode ser utilizada como desculpa para tolerância ao erro ou ao pecado. Na igreja, os discípulos de Jesus se reúnem para orar, adorar, servir, aprender a respeito das Escrituras e sobre como viver no mundo à luz da palavra. Assim, na igreja, prezamos por uma conduta que honre os valores cristãos. Por isso, o julgamento contra o pecado ocorre, pois ele não pode ser tolerado. A igreja deve confrontar o pecado e manter a santidade diante de Deus. Por isso que, quando necessário, a prática do aconselhamento, da disciplina, como é orientado nas Escrituras. O objetivo da exortação e da disciplina é tratar, ensinar e fortalecer o cristão espiritualmente. Vamos olhar aqui Gálatas. Vou falar igual pregador agora, estou sentindo a presença de Deus aqui. Gálatas 6:1, olha aqui, ó. Irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Então, ser espiritual é tratar, é ajudar a pessoa que caiu a se levantar. Não é ignorar, não é se omitir. É tratar, é corrigir, lembrando que eu também posso errar, já errei e posso errar. Então, é com misericórdia. Então, o não julgueis não significa tolerância ao pecado do irmão.
significa que eu devo tratar o irmão com a mesma misericórdia que eu desejo quando pecar. Significa que eu vou tratar o irmão como meu semelhante, certo? Que eu não vou me colocar num pedestal de santidade ou de pseudo-santidade, porque aí eu vou destruir. Aí eu vou quebrar tudo, irmão. E essa não é a ideia da correção. A ideia da correção, da exortação, é encorajar a pessoa a viver em santidade. É encorajar a pessoa que está caída a se levantar, tá certo? Por isso que é preciso ter todo esse cuidado aí. Então não julgueis, não é tolerância com o pecado. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte, irmãos. Nós estamos falando aqui, falamos de discipulado. É muito interessante o discipulado, por quê? Porque o discipulado produz um novo nascimento. Se a pessoa não nasceu de novo, ela não vai conseguir viver uma vida de santidade. Entende isso? Então, muitas vezes o que nós estamos fazendo é confrontar a pessoa. É exigir uma mudança da pessoa, que só pode ser produzida pelo Espírito. Só pode ser produzida por meio da palavra. Demora mais. Mas é o jeito certo e verdadeiramente eficiente. Pode demorar mais, mas será permanente. Toda mudança, anota aí, toda mudança resultante de confronto, de imposição e de regra, ela é rápida, mas temporária. Toda mudança resultante da compreensão da palavra demora para acontecer, mas é permanente. Por regra, é instantâneo. Para de fazer isso. Para na hora, por medo. Pela palavra pode demorar, porque a pessoa tem que compreender. Mas quando ela compreende e ela muda porque entende que precisa mudar para se adaptar à palavra, irmão, aí é permanente, aí não tem para ninguém, tá? Muito bem. Tópico 4, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações. Então eu vou mandar um boleto para sua casa, irmão. Inscreva-se e ative as notificações. A igreja é um lugar de comunhão. Para muitas pessoas, a igreja é um lugar de recomeços. Pessoas que perderam o rumo ou que tiveram suas vidas destruídas por causa do pecado encontram na igreja o seu local de refúgio. No contexto social que vivemos nos dias de hoje, é muito comum as pessoas sofrerem agressões verbais ou físicas. E quando elas chegam na igreja, trazem pesos, traumas e sentimentos que precisam ser tratados. O trabalho da igreja é acolher essas pessoas, tratar o espiritual com ensinamentos, aconselhamentos e orações. Por isso a igreja precisa ser um ambiente saudável, onde a comunhão é valorizada. Quem chega precisa encontrar amor, misericórdia, apoio mútuo, instrução bíblica, não é? Por isso que é muito interessante a igreja ter pessoas preparadas. A igreja precisa ter. Porque não são todas as pessoas que estão ali na igreja que já estão curadas. Então a igreja precisa ter equipes preparadas para recepcionar as pessoas, para receber as pessoas, para discipular as pessoas. Essas pessoas, você sabe que é um dom a hospitalidade, a receptividade, sabe? Não é para todo mundo. Fala a verdade, tem igreja que você chega, você tem vontade de ir embora. Tem igreja que você chega, você tem vontade de ficar membro daquela igreja, pela maneira como você foi recebido. Entende? Então isso não é para todo mundo. Mas, lembra do discipulado? A igreja como um todo deve entender isso. Por isso que eu falei de regras, de imposições. A gente é muito bom nisso, né? Por isso que o discipulado é importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um mês na igreja e tem gente já exigindo dela um estilo de vida que ela que está lá há 30 anos não tem. Então a intenção de quem está ali há mais tempo é ajudar quem está chegando agora a chegar. Mas isso não é do dia para a noite, isso não é de uma vez. Então precisa de pessoas preparadas. Precisa de pessoas disponíveis para ajudar essa pessoa a caminhar, a seguir em frente, a absorver a palavra
com paciência para ser transformada, para ser mudada. Amém, meus amigos? Essa foi a antepenúltima lição na classe dos juvenis. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por assistir. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.